Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. A gente está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e todos os dias estamos trazendo informações de mercado financeiro a partir das 8h30 da manhã. Hoje, uma agenda recheada de indicadores na economia mundial, que com certeza vai balançar o nosso mercado. E aí, amanhece seguindo aí, né? As bolsas internacionais que, por enquanto, operam no positivo. A gente vai traçar aí a abertura dos mercados futuros de dólar e índice. Hoje a gente tem dois convidados. Na largada a gente vai ter o Eduardo Boechat e depois Luca Marçom, que é especialista em indicadores, já que o dia hoje promete bastante número aí ao longo do pregão. 30 de novembro, aí, último dia do mês. Lembrar que hoje troca o vencimento da letra do dólar. O dólar já começa a operar, o dólar 23, hein? Começamos a operar já 2023. O ano acabou, gente. Voou. Copa do Mundo ainda então, massacrou. Bom, vamos começar já o programa chamando ele, meu parceiro de toda manhã, Guga Almeida. Guga, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bom? Tá dando green as bolsas, tá dando green hoje as bolsas, hein, meu? Tá tudo subindo aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser aqui o comportamento, né? E também com certeza, aí, com certeza. Nessa largada aí, no primeiro bloco, a gente vai ter a presença, a participação do Eduardo Boechat. Fala, Eduardo, bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma participação com vocês aí. Tudo tranquilo? Ontem você falou da Petro, rapaz. Tava mãe de Ná, hein? Pelo amor de Deus, cara. Eu até anotei aqui para lembrar vocês, né? Quando acerta tem que lembrar, né? A gente não esquece. Coisa boa a gente não esquece, viu? Coisa ruim, né, Guga? Coisa ruim a gente esquece. Coisa boa a gente lembra sempre. Mas estava muito com cara. Por conta do mercado da segunda-feira, né? Segunda-feira o mercado todo, o petróleo caiu, sabe? E ela subindo no dia, alguma coisa ia acontecer ontem. Mas nem o mais otimista ontem esperava uma alta tão expressiva da Petro, que levou, içou o índice futuro próximo aos 113 mil pontos. E daqui a pouco a gente já vai falar... Que o Guga falou. O Guga também. Falou 113 ontem. Se eu tivesse seguido o call do Guga ontem, eu já tava em Bahamas agora, viu? Na verdade... Não só o do 113, mas também o da abertura ali, o do 100, né, do 110 de 800 até 110 de 800, 111, para voltar ali para 110 e 150, também teve ali uma boa operação ali na abertura. Falta mais dinheiro. Vem na minha, Marco Prado. Vem na minha, cara. Falta mais dinheiro. Se enrolando aí. Falta mais dinheiro que coragem, meu. Falta mais dinheiro que coragem, viu? Meus caros, meus amigos, espectador aí, vocês que estão aí, o Eduardo e o Guga, eu quero trazer logo de manhã, vamos falar do cenário, do indicador que saiu na zona do euro, dando uma diminuída na projeção, na pressão inflacionária do euro, né? A gente teve aí o índice de preços veio abaixo da expectativa, dando uma desafogada na zona do euro, e as bolsas europeias, agora, nesse exato momento aqui, eu estou abrindo a plataforma para pegar a cotação das bolsas europeias, eu vi que a China deu uma alta, de novo, da Hang Seng 2,16%, por conta aí do afrouxamento da política Covid-0, da perspectiva, né, que aconteceu ainda. E lá fora, a Europa surfando um movimento de alta aí, com esse alívio do quadro inflacionário. Vou começar com o Edu, vou começar aí primeiro com os mais velhos, vai. Ô Edu, esse movimento... Será que eu sou mais velho que o Guga? Eu acho que não, hein? Não, o Guga tem 18, o Guga tem 22. O Guga tá estragadinho. O Guga tem 22. Ô Edu, e esse alívio no quadro inflacionário, deve dar um ânimo aí nas bolsas? Eu acho que esse é o tom dos últimos, nem de ontem, nem de hoje, não, né? Dos últimos dias aí, talvez dos últimos 2 meses, né? Desde o último CPI aí, que o CPI veio melhor. E aí, depois disso, mostra uma tendência de pelo menos os índices de inflação, não só americano, mas mundo, tá travado, né? Estão se segurando, né? Ontem a gente teve GPM no Brasil também, com deflação também bem acima do esperado. Enfim, acho que tudo isso aí é um reflexo do que aconteceu no mercado de petróleo, de energia, principalmente
nos últimos dias, aí, no último mês, 2 meses, né, com o petróleo voltando a operar perto de $80 o barril. Guga, já podemos ir às compras ou não? Não, vamos com parcimônia, né? Vamos aos poucos, vamos girando, vamos comprando. Eu costumo dizer, né, que eu gosto de ser um comprador, né? Eu não gosto de ser um vendedor. Mas eu acho que são movimentos pontuais até a gente ter um pouco mais de clareza. Quando a gente olha para a Europa, por exemplo, né, concordo com o Edu, né, que a gente teve aí uma diminuição no preço do barril, mas o problema na Europa era muito mais relacionado à questão, né, das sanções à Rússia e do fornecimento, do abastecimento do combustível para, né, a Europa como um todo. Então, pelo menos na minha mesa aqui, não chegou ainda a informação final de que as coisas estão 100% equilibradas e que surpresas não possam surgir a partir do ano que vem, né? Final deste ano, a partir do ano que vem, e que isso poderia desencadear de novo um pessimismo. Acho que vir melhor do que o esperado quer dizer que os analistas, especialistas que estudam e criam projeções, né, que são projeções, são suposições, são teses, né, não são a realidade, eles estavam mais otimistas do que de fato foi a realidade, né? E aí isso traz um ajuste, né? Mas eu acho que aquele drive que faz, né, com que ainda se tenha incertezas lá fora, né, eu acho que ele ainda não foi eliminado, né? Eu acho que as sanções continuam aí em relação à Rússia, né? Problemas podem ainda vir a surgir, né? Mas óbvio que surfar uma alta, né, de stops, de zeragem de proteções, né, eu acho que é sempre muito bom, porque são porradinhas rápidas, intensas, né, e te traz o lucro rápido para o bolso, né? A gente sabe que o mercado ele sobe de escadinha e desce, né, de elevador. Então, quando a gente tem uma subida assim, de elevador, né, eu não acredito que seja uma tendência, né, ainda mais quando não acontece isso num fundo, né? Num fundo, ok, a gente espera ali um ajuste rápido que acontece em função de a turma que estava vendida zerar suas posições, tudo mais. Mas olhando assim para um contexto, né, e para onde nós estamos hoje em nível de preço, né, que nós estamos hoje nos mercados como um todo, né, eu não acredito aí em nova entrada de tendência ainda, né? Posso ser o pessimistão aqui da turma, Porra, Guga. Os caras vão desligar a TV, Edu. Os caras vão desligar a televisão aqui, com o Guga aqui, Vai todo mundo desligar a TV. Eu ia botar, próxima vez eu vou trazer aqui o computador, ligar aqui para mostrar um gráfico aqui, mas está no meu Instagram, quem depois quiser olhar, eduardo.boixá. Ontem eu fiz uma análise ali do S&P, cara, e o S&P futuro, para mim, tá com a cara de que vai dar uma barrocada, vai cair bastante, tá? Tá dentro de uma área de reversão importante, fez topo duplo no gráfico diário. Eu vinha comprado em Tesla, eu tinha uma posição de Tesla que eu tinha comprado ali embaixo, eu resolvi sair dela ontem por conta do S&P feio ali. Então, ontem eu zerei meus longs, né, minhas compras. Mais um pouco eu viro vendido nesse negócio aí, vamos esperar um pouco. E você não estou tão otimistão assim, não. Ninguém está otimista. A gente está entrando aí no último mês do ano também, então a turma, né, olhar assim esses índices e os patamares que se está, né, isso vai trazer, de certa forma, né, vai impactar na performance aí dos fundos como um todo. A partir do dia 1º de janeiro começa o jogo, começa do zero de novo, todo mundo tem que performar de novo o ano, né? Então, assim... mas normalmente final de mês a turma dá uma puxada, né? Sim, então a gente vai entrar no último mês, né, do ano. A partir do ano que vem, a partir da virada do ano, tudo começa de novo, o jogo começa de novo, então começa proteções, começa o pessoal a montar suas posições, expectativa para o ano, né, como se apertasse um botão de reset, vamos lá, tem que correr atrás de uma nova performance. E aí tudo pode acontecer de novo, né? Os movimentos, eles se adaptam de novo a partir do dia 1º de janeiro, né? E aí a expectativa é longa, porque aí a expectativa é em cima de 12 meses que estão por vir. Mas, porém, todavia, muita calma nessa hora, né? Porque hoje a gente tem uma bateria de números, tem PIB nos Estados Unidos, a gente
Acabou de sair, saiu o PIB na França e saiu o PIB na Itália. Importante, a zona do euro, já que a gente está falando aí do afrouxamento da pressão inflacionária lá pelos índices de inflação que saiu agora pela manhã. Veio um pouquinho acima da expectativa, então mostra que a Europa está começando a colocar a cabeça para fora d'água. Mas aqui, cara, aqui devemos na sexta-feira, agora, dia de Copa do Mundo, ter anúncio de ministério pelo presidente eleito Lula, né? O mercado, nesse samba do crioulo doido aí que faz tempo que está esperando, sexta-feira agora teremos anúncio de ministro, de ministério. Aí que a porca vai torcer o rabo. Edu, mercado até lá, né? Até lá a gente vai ter que se segurar de acordo com os movimentos internacionais. Tanto que a gente vai falar depois para vocês aqui que está conectado, a agenda do dia, o calendário e como esse número vai impactar aí. O resultado dele vai impactar no nosso mercado local. Mas você acha, Edu, que a gente vai ter uma vida própria até sexta-feira? Cara, esse negócio do PT, para quem é um pouquinho mais antigo do mercado aí, que pegou primeiro e segundo mandatos para mim do Lula, enfim, a Dilma, não, quem está no mercado aí desde o PT, 2002, Não, tem uma galera que pode estar assistindo aqui que começou mais recente, né, 2015 para frente, não pegou tanto, né? Eu peguei o Collor, PT, cara. Ele tem um modo eu peguei o Collor, então, Edu. Você tá bem mais velho do que eu. Porra. Você tá bem mais velho do que eu. Quando o Collor eu nem era nascido. Continua. Eu nem era nascido ainda. No governo do PT, é uma coisa que é recorrente nos governos do PT, que eles fazem o tal do balão de ensaio, né? Eles soltam alguma notícia na imprensa para ver qual a repercussão dessa notícia, esse negócio balança, o mercado toma uma direção, aí ele fala, acho que dá para ir para esse lado aqui, dá para ir para aquele lado ali. Eles fizeram isso anos, né? Só está voltando, né? Então, ontem teve o assunto, porque o Alckmin pode ser o ministro da Fazenda, o Josué Alencar lá, né, filho do ex-presidente Zé Alencar, pode ser o ministro da Fazenda, ou o Trabuco, né? O Trabuco é nome recorrente ali, quando a Dilma também estava, ele também foi, na época foi o Joaquim Levy, mas na época ele também foi citado como possível ministro da Fazenda. Então você tem aí, né, isso acontecendo. Eu ainda acredito que, apesar da rejeição enorme do mercado ao nome do Haddad, ele será o novo ministro da Fazenda, porque ele emeritamente é o candidato, né, ele precisa de um ministério com visibilidade para poder ser candidato numa próxima eleição. Então, para mim, essa escolha do PT é clara que eles vão seguir no Haddad. Posso estar errado, né? Pode ser que o novo governo venha com alguém mais pró-mercado, mas, porém, meu nome continua sendo Haddad, não tem jeito. Mas continuaremos tendo bastante volatilidade. Acho, inclusive, que ontem melhorou um pouco por causa disso, um pouco por conta dessa melhores nomes da economia, né? Mas também os nossos números são muito bons ontem, né? Arrecadação batendo recorde de novo, IGPM em queda, né? O CAGED, quase 160 mil vagas de emprego. Enfim, a economia está andando, está gerando imposto, né? Essa bomba fiscal que a turma diz que existe, não existe, na verdade, né? Nós estamos superávit primário no ano, enfim. As notícias são boas no geral. Eu acho que isso pode ter ajudado o mercado ontem também. Guga? Concordo com o Boixá, né? Eu acho que o mercado está nesse paradoxo, né? Entre os números do presente serem bons e uma percepção de que a bolsa está barata, né? Com uma percepção de que o futuro não vai ser tão bom assim, né? Porque as coisas ainda não estão claras, então podem ser confusas, né? Ainda mais se nós tivermos aí o Haddad como ministro da Economia, e para mim também a aposta é que seja. Eu acho que as mensagens são de que até então, né, tudo leva a acreditar que o Haddad vai ser de fato, né, o ministro da Economia, por todos os eventos e todos os acontecimentos que a gente está enxergando. Só não foi falado ainda que vai ser, né? E aí, como não foi falado ainda que vai ser, né, existe aí a possibilidade, né, existe espaço para se ter uma troca. Mas, para mim, as evidências levam a acreditar numa aposta maior de que, poxa, vai ser mesmo o Haddad aí, o ministro da Economia. Então, o mercado fica vivendo nesse paradoxo entre resultados e números bons e uma percepção de bolsa barata, com, né, uma incerteza muito grande do que vai ser
a partir do ano que vem, porque tudo muda, os movimentos tendem a ser diferentes. Então, é isso que traz essa volatilidade que a gente tem vivido agora. E acredito sim que, poxa, depois que tiver definido os ministérios, o mercado vai fazer o primeiro movimento de ajuste, e aí depois vai ficar acompanhando para ver para os resultados práticos, né? Pô, se vai se entregar aquilo que se fala, né? Se não vamos ficar só em promessas, e aí o mercado vai ficar olhando para números, vai ficar olhando ali para resultados. Perfeito. Esse Boixac, onde arrumaram esse cara, meu? Esse cara manja de mercado, é bom, hein, meu? Porra, o cara fala umas coisas legais, meu. Pô, essa percepção aí do primeiro mandato do PT em jogar bombas no mercado e experimentar, pô, isso é só quem realmente tem bagagem para falar esse tipo de coisa. Uma percepção muito boa. Parabéns, pode Boixac. esperar que vai acontecer isso muito tempo. Vai acontecer muito tempo e muitas vezes nos próximos anos. Pelo menos 4 anos disso. O mercado vai ser bom. Guga Mandiná, vamos lá. Índice hoje, quero ver você no índice hoje. O que a gente pode esperar aí nos índices futuros e dólar, fazendo um comportamento, aproveitando o Boixá aqui, dando a sua cereja do bolo, já que o mercado tem 13 minutos para abrir. E você vai continuar no segundo bloco, a gente vai trazer o Lucas para falar justamente dos indicadores ao longo do dia. No fim, não vai não. Então vamos para a tela aí, Guga. Bora. Bom, a minha expectativa era que a gente pudesse, né, no dia de ontem, de fato, né, o que acontece? Eu já estou com a plataforma da Profit Chart, né, ela já está fazendo aqui os seus ajustes, né, mas a minha expectativa no dia de ontem era que a gente pudesse chegar aqui perto dos 113 mil pontos, né. Nós chegamos aqui nessa região dos 113 mil pontos, só um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui, que não está pegando aqui minha régua aqui. Opa, pronto. A expectativa ontem é que nós pudéssemos chegar aqui perto dos 113 mil pontos, né? No melhor dos mundos, olhando assim um movimento mais afastado. Até comentei ontem com vocês, né? Olhando para o último movimento de baixo que nós tivemos ontem na parte da manhã. Vocês estão vendo meu gráfico, né? Porque para mim está trancada aqui a tela aqui no, né? Tá aparecendo aqui para mim a tela do dólar futuro, né? Quando eu recebo aqui o retorno de vocês. Vocês estão olhando minha tela do índice, correto? Daqui eu lamento que eu não enxergo, mas eu estou vendo um gráfico aqui. Eu só não sei o ativo. Eu acho que é o dólar, cara. É o dólar que está replicando então, alguma coisa eu também não estou longe aqui para mim, mas eu acho que é o dólar. É o dólar. Eu estou recebendo um retorno da produção aqui que está aparecendo o dólar futuro. Eu não estou conseguindo ler, mas pelo jeitão é o dólar. Eu vou te falar, para mim está longe. Ô, Guga, vamos no dólar, depois a gente vai pro índice. Vamos pro dólar então, aproveitar a tela que já está aí. Se está aparecendo o dólar na tela porque está travado. Então vamos fazer. Não está aparecendo na tela. Vamos fazer a leitura do dólar. Então esquece o gráfico, vamos. Que a gente vai no peito. Tem que esquecer o gráfico, vai ter que esquecer o gráfico, Marco, porque na verdade não está aparecendo nenhum gráfico aí. Não tem problema. Não tem problema. Mas vamos lá, né? Fala assim, então tira a tela aí compartilhada da produção, tira a tela compartilhada, boa. Isso vamos aí. por aqui, né? O que eu estou enxergando, né, gente? Ontem eu enxergava que o índice tinha espaço havendo alguma coisa muito boa que pudesse chegar a 113 mil pontos. Eu sei que é um pouco difícil, né, da gente acreditar na hora, porque a gente estava trabalhando ali a 110,500, né? Eu acho que a magia dos grandes traders no mercado é tu conseguir enxergar aquilo que ninguém está enxergando, né? Enxergar aquilo que todo mundo está enxergando, que é o número do momento, né, na tela. É meio fácil de aceitar, né? Olhar uma potencial distorção do mercado e distorções amplas ou distorções mais apertadas, né, é o que faz com que tu consiga ter uma preparação melhor para o que está por vir. Então, enxergava que um movimento grande, um movimento amplo, né, para fazer sentido, ele teria que ser um movimento que jogaria até os 113 mil pontos. Isso permite com que tu tenha uma exposição financeira menor para poder ter uma mesma performance financeira. Então, tu precisa ter menos volume exposto no mercado para ter um mesmo resultado financeiro num determinado movimento. Então, tu acaba assumindo menos risco, né, para poder surfar esses movimentos maiores. Então, é o que eu enxergava. Tá? Para hoje, né, o que eu enxergo é que o mercado, né, ele está numa toada, né, de ajuste desse movimento que nós tivemos de alta. Tá? Então, a gente está num processo de ajuste desse movimento que veio de alta. Esse processo de ajuste, tá, ao meu ver, né, ele é um processo de ajuste que ele tende a ser até essa região aqui em torno de 111.150. Tá? Eu acho que esse é um ajuste assim, saudável. Tá? Abaixo desse 111.100, 150,
né, eu acho que a gente devolve toda a alta de ontem. Tá? Assim como a gente foi com força, que nem na quinta-feira passada a gente subiu com força, na sexta-feira a gente caiu com força. Por que isso acontece? Né? Acho que ainda, né, a turma que está olhando, né, não para um mercado barato, mas sim para um mercado incerto, né, porque a gente pode olhar do mercado barato e mercado incerto. Incerto porque a gente ainda não tem os nomes de quem vai, né, estar nos ministérios aí do próximo governo. Então, esse mercado que olha para o mercado incerto, né, ele está buscando o quê? Proteções. Né? Então, eu acredito que esse movimento que a gente vai tendo o mercado se protege, o mercado desmonta as proteções, o mercado se protege, o mercado desmonta as proteções, o mercado se protege, o mercado desmonta as proteções. E pelo jeito, pela narrativa, né, que até ontem o Alexandre de Moraes, né, votou para que possa se ter uma antecipação, né, em relação à diplomação, né, do Lula como presidente, né, até por causa da narrativa de que depois da diplomação ele se sente mais tranquilo em definir o ministério, né, os ministérios. Né, eu acho que até esse período de tempo a gente tende ainda a continuar nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né, o mercado está barato, o mercado está caro, o mercado está barato, o mercado está caro. Tá? E aí, se perdermos esse 111.150, aí o mercado ele acelera e vai lá para trabalhar lá na região novamente dos 110 mil pontos, né, que é um nível de preço mais neutral. Não vai ser a palavra, né, mas é um nível de preço mais nervoso. Tá? Agora, desses 111.150, dá para trabalhar até os 111.700 pontos. Certo? Essa é a minha visão, assim, se for um movimento, se tivermos um movimento de baixo, o que nós podemos pegar de repique. Já para alta, pessoal, né, olhando assim para uma situação de alta, né, eu gostaria de ver de novo para poder vender um mercado mais próximo lá dos 112.900 pontos, perto dos 113 mil pontos novamente, né, para trabalhar ali até os 112.260. Né, eu acho que abaixo dos 112.260, né, se o mercado abrir um pouco mais fraco, né, abaixo dos 112.260, a gente poderia voltar aqui aos 111.600 pontos. Né? Então, desculpem que hoje a gente não está conseguindo compartilhar a tela, né? Não sei o que aconteceu, mas, enfim, né? Deu para trazer aqui um certo cenário, né? para quem está um pouco mais atento e acostumado também aos níveis de preço no mercado. Aquele pessoal mais novo, me desculpa que hoje a gente não conseguiu compartilhar a tela. Não, imagina. E eu quero aproveitar a última pergunta aí, aproveitando a passagem do Eduardo Boixá aqui com a gente. Falar primeiro uma coisa, Eduardo, você falou da Tesla, né? Que a Tesla, uma informação que ela diminuiu um pouco a sua fatia de mercado de 71% do ano passado para 65%. Ainda é líder do mercado, mas a concorrência vem espremendo um pouquinho. Edu, você consegue enxergar nosso índice aqui, independente do que aconteça lá fora, próximo aos 120 mil pontos para o final do ano, a gente está falando daqui um mês, ou ali você, não querendo engessar, colocar preço, que é muito difícil, tem muita coisa para acontecer, mas levando em consideração que realmente algumas ações estejam muito baratas aqui no Brasil. Você consegue vislumbrar o índice futuro a que patamar para o final desse ano? Pô, complicado esses exercícios de futurologia aí, né? Porque o mercado tá aí para quebrar as pernas de quem faz, né? Sim, mas é uma mas eu acho muito complicado. A menos que realmente o governo, se a PEC for menor, né? Se a PEC passar perto de uns 70, 80 bi, e o governo tiver algum ministro da Fazenda para o mercado, isso aí pode subir bastante ainda, né? Pode subir bem. Eu gosto de olhar mais a janela de médio e longo prazo. É óbvio que o longo prazo é feito de curto prazo, né? Todo dia é o dia, né? Mas com juro a 14% e sem chance de cair, né? Com o governo aumentando o gasto, então a expectativa é que talvez até suba mais. Com juro nesse patamar e com lá fora dando um pouquinho de sinal de que está cansado já, né? Que pode ser que caia um pouco. Acho difícil que a gente suba nos próximos dias. Final de ano, sempre fazendo aquele parênteses, né? Última semana ali, normalmente a turma puxa bastante o mercado, né? É histórico isso, né? Para depois cair, na verdade, no iníciozinho de janeiro. Pode ser que aconteça de novo esse ano, vamos ver, né? Mas eu não sinto que tem alavancagem também. O mercado parece que também não está alavancado, né? Como a expectativa é tão ruim, não tem posições compradas, não tem posições, né? Ninguém está mega comprado, ninguém está, né? Alavancado, né, com posições alavancadas no mercado. Então,
qualquer movimento de piora também não deve ser um movimento muito forte, exatamente por causa disso, porque não tem alavancagem. A alavancagem que gera o stop, né, e derruba o mercado mais rápido, né, e com um movimento maior, né. Sem alavancagem, eu acho que o mercado também tende a ficar com movimentos mais curtos. Realmente não acho que a gente vai mudar muito, não. Acho que está todo mundo pagando para ver, tanto aqui quanto lá fora, né, um ano lá fora também, um ano, né, o S&P caindo 15%, um ano ruim, historicamente, para, né, os caras lá fora. Aqui, 15% para a gente no ano, para baixo ou para cima, é arredondamento, né? Aqui no Brasil, o pau come, né? Tem bastante volatilidade, mas lá fora 15% é um número relevante para o histórico do S&P ao longo do tempo. Né? Acho que pelo gráfico ali a gente pode ter uma queda nos próximos dias no S&P, graficamente, por causa disso vou ficar de fora aí da Bolsa em qualquer lugar, aqui ou lá fora, enquanto o gráfico não me der, né, um sinal de que pode acontecer alguma coisa diferente do que está acontecendo. E há quem diga, de um quadro de recessão, um início de recessão nos Estados Unidos, o S&P pode perder mais 25% desse valor de mercado que aí está. Eduardo Boixá, quero agradecer demais. Falou ontem, né? Exatamente. O Deutsche falou ontem. É o Deutsche. É isso aí. Ô, Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez no programa. Espero mais vezes por aqui, tá bom? Valeu, falamos. Valeu, Guga, obrigado. Vamos conversando. Abraço. Um abração. Você que sintonizou agora, a gente acabou de falar com o Eduardo Boixá e o dólar está abrindo com uma queda, com uma alta de 0,55, o número está pequeno aqui. E o índice também com uma alta de 0,17, Guga. O índice aí lá nos 111.700 pontos, 200 pontos acima do preço que fechou. E o dólar agora com uma leve queda de 0,10, mais acima dos 5.300, Guga. Dólar aí, definição, você falou do índice, mas para o dólar a gente consegue imaginar alguma coisa? Agora o dólar cai 0,51 de novo, cotado no 5,282, com uma queda 0,46%, índice próximo aos 112 mil pontos. Para o dólar, Guga. Para o dólar, bom, o que eu estou vendo no dólar, né? Estou acreditando aí que o dólar possa, assim, abrir mais próximo do 0 a 0, né? Um nível que para mim é interessante seria dos 5.295 até os 5.307. Nota que já é um movimento menor, né? Um movimento de 12 pontos. Nos últimos dias a gente falava de um movimento de 20, 30, né? 35 pontos no dólar. Aqui é um movimento muito mais rápido, né? Um movimento de abertura. Tá? E aí uma segunda possibilidade seria trabalhar lá no dólar na casa dos 5.275, né, para voltar a buscar aos 5.295, seria um movimento de 20 pontos. Tá? Então, se por acaso não se desenrolar aqui o movimento na casa dos 5.295, né, a gente poderia trabalhar nessa casa mais abaixo, né, lá nos 5.275. É isso que eu consigo enxergar agora, por enquanto, 280, Marco. O 280 ontem foi mais ou menos que o fim de movimento hoje ali, né? E ele está abrindo abaixo, está abrindo 300, Guga, está abrindo bem aí na zona que você falou 95, agora justamente nessa briga de preço do leilão, ele está 95. Vamos fazer o seguinte, Guga, vamos para o break, na volta a gente traz para o nosso convidado, justamente chavando aí o calendário, a agenda econômica do dia, que vai estar bastante concorrida. Bora para o break, 2 minutinhos e a gente já volta com muito mais pré-market aqui na BMC. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Aqui, você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta com o pré-marketing, avisando aí que as bolsas já abriram. O dólar abriu com uma leve queda, por enquanto ele trabalha aí com uma queda de 0,10. Para você que opera o mercado de dólar futuro, hoje venceu a letra, né? Hoje a gente está na letra F23, né? A bolsa tem essa regra de mudar a letra. Já estamos no futuro de 2023 aqui no mercado de dólar. Então hoje a letra vigente é o dólar F23, que opera com uma queda de 0,12 e a bolsa subindo no 0,55% de alta a 112 mil pontos. Guga, e eu vou trazer agora o nosso convidado Lucas Marçom. Lucas, muito obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Está ouvindo aí? A gente não ouviu? Deixa eu ver como é que tá o fone. Deixa eu ver se está ouvindo. Sem som? Bom, segue sem. Vamos seguir já vai entrar. Guga, deixa eu te fazer uma pergunta. Faria. O índice subindo, 112 mil pontos, cara. Pois é, 112.250, batendo meu número lá, foi até um pouquinho mais acima, né, desses 112.250, abriu com mais fraqueza, né, não abriu tão forte. Deixa eu até puxar de volta aqui minha tela aqui. 112.300 agora. Né? O que eu estou vendo, Marco? Poxa, tem espaço para ir buscar os 112.900? Tem. Né? Essa região aqui dos 112.250 que nós estamos agora, o mercado não conseguimos ficar acima desse patamar de preço. Eu acredito que tem espaço para voltar aqui para a região dos 111.700. Tá? Então, o que é importante agora o mercado fazer? Ele tem uma pequena... devolver um pouco nesse patamar de preço, brigar um pouco mais nessa região e aí sim trazer uma condição, uma situação que permita com que a gente acredite que volte lá para a região dos 111.700 pontos. Por hora, está subindo, né? Por hora, está evoluindo aqui nesse patamar de preço. Né? Já o dólar abriu lá naquela região, né, dos 5.295, né? Abriu ali naquela região, ali um pouco mais abaixo, recuperou aqui até essa região dos 5.305, tá? E agora está devolvendo, né? Voltando lá para o 0 a 0. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Não tem aqui ainda, não tá, é um movimento de abertura, né? Um pouco mais nervoso, um pouco mais intenso. Né? Vamos ver aqui como é que vai se desenrolar e como é que vai estar o mercado mais próximo das 9h30 da manhã, quando termina o nosso pré-mercado aqui. A gente vai estar bem distante aí dos indicadores que vão sair ao longo do dia. A gente tem 3 principais aí que eu vou classificar e até trouxe o convidado para desenvolver sobre esses indicadores, a importância e o peso que eles têm na nossa bolsa. 10h15, a gente tem... Sim, agora voltou ali. Já dá para conectar o Lucas aqui, que eu já vou falar a hora que estiver liberado aqui, pronto, perfeito. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me ouvindo aí, pessoal? Agora sim, agora voltou o som. Beleza. A gente estava falando justamente aqui da questão dos indicadores econômicos que tem ao longo do dia para serem distribuídos hoje. A gente tem ADP 10h15, a gente tem o PIB americano às 10h30 da manhã. 10h30. Né? E depois a gente vai ter o Powell lá, o livro bege nos Estados Unidos, tem uns estoques de petróleo no meio do caminho, mas o Powell vai discursar, presidente do Banco Central americano, às 15h30, com o livro bege às 16 horas. Lucas, você que opera no mercado olhando bastante esses indicadores, eu vou começar falando um pouquinho da ADP, que sai às 10h15, que é uma prévia do payroll. Qual que é o peso desse número que você enxerga aí nas suas operações no mercado? Um número significativo aí, né? Porque é a prévia da situação do mercado de trabalho americano, né? A prévia do payroll que vai sair na sexta-feira agora. Então, mais vagas de trabalho, mais emprego, que significa mais consumo. Menos vagas de mercado de trabalho, menos consumo. Então, isso tem um impacto direto aí na inflação americana. É um número bem importante, todo mundo tem que ficar de olho aí.
E como é que isso impacta diretamente? Que a bolsa de dólar, na hora do indicador aí, veio fora da projeção, o balanço é imediato. O balanço é imediato. Olho na tela, olho na notícia aí, porque oscila bastante. Então, toma cuidado com os stops aí. Número acima é favorável para o dólar, número abaixo é desfavorável. Então, tem que ficar bem de olho aí na tela para não tomar stop. Guga, para operar esse mercado aí, olhando esses indicadores, nesse milésimo de segundo, né? Porque na hora que o número sai, o mercado dá a sacolejada. Você também tem esse hábito de olhar isso, Guga, e aproveitar essas informações? Bom, eu sempre fui um cara mais direcional, né? Pegar movimentos maiores e tinha a tendência a fugir um pouco dos indicadores e montar posição nos indicadores, né? O que eu costumo fazer? Vou ver se o mercado não está mais esticado para uma determinada direção e aí tentar meio que pegar aquela nova tendência que está por vir ali do indicador, né? Eu sei que traz muita volatilidade para os dois lados na hora do indicador, mas aquela nova tendência que está por vir após o indicador. Queria entender um pouquinho mais, né, como é que o Lucas ele se prepara para esse horário, né? Porque agora ele falou, né? Pô, se o indicador vier bom, se o indicador vier ruim, pô, tal movimento. Mas aonde pegar esse dado o mais rápido possível e como se posicionar, né, nesse mercado nesses instantes, né? Eu acho que seria interessante, Marco, entender um pouquinho mais desse operacional. Então já vai falar, antes de responder a pergunta, Lucas, eu quero falar do PIB, né? Não, vamos falar não, responde, depois você vai trazer a informação da sequência do outro indicador do PIB. Beleza. Bom, 10h30 tem o PIB, né? Termômetro da economia americana aí. O que determina se a economia está em recessão ou se está em crescimento, né? Então, é um número aí que não tem como perder, tem que ficar de olho e também promete aí grande volatilidade nos mercados, tanto de dólar como de índice. Né? Posso seguir o barco aqui? Segue o barco, sobre a preparação aqui que como você faz, onde pega, como faz. Pode mandar bala. Cara, eu atualmente vejo no Investing, vejo em outros sites também, mas eu fico de olho ali nos milésimos segundos antes, ali ponho o cronômetro no Profit, ponho o alarme, aliás, bateu o alarme, olho na tela, 2 telas ali, uma no número, outra no mercado, saiu o número, aí clica. Não tem muito segredo, não. E você deixa stop automático? Como você faz para as operações? Porque é tudo tão rápido, né? Eu sei que é um degrau, porque assim, o que acontece? Muita gente que está assistindo aqui o programa são pessoas que não operam propriamente como day trader, né? São pessoas que são mais investidores, mas têm um background aí de ir para um investimento um pouco mais de risco. Mas tem também uma galera que está operando o mercado de índice dólar, né? Principalmente que fica acompanhando aí as nossas projeções, o que o Guga fala, dos pontos ali importantes para se operar. E esse cara que teoricamente está operando esse mercado futuro, necessariamente ele não é um cara que está acostumado, habituado a esses indicadores, né? Então, ele tem uma certa deficiência, primeiro, na leitura. Então, eu acho que a preocupação é dupla. Primeiro, como interpretar e aonde que eu vou zerar. Então, o que você aconselha, já que você tem essas duas habilidades, para a pessoa ir elaborando e aos poucos ganhando corpo com esse tipo de informação? Eu opero com stops bem longos, porque nesses dias de muita volatilidade, normalmente o stop pula, não dá tempo, o número sai tão rápido, é tanta gente comprando ou vendendo que acaba pulando o stop. Então, assim, eu deixo o stop bem longo, faço uma configuração ali no Profit Chart de offset, né? Deixo o offset bem longo também, para não perder o stop. Então, ter uma configuração de plataforma aí é essencial para não tomar pau no stop aí. Pular e aí sair prejudicado quando pula stop. Guga. Acho que tá mudo o Guga. Pode falar. Oi. Pode falar. Não, é uma modalidade de investimento diferente da que eu estou acostumado a trabalhar, né, Marco? Eu fico muito mais, eu escuto muito mais o que vocês falam, né, do que nessa parte de operar indicadores assim específicos, né?
E, assim, como a gente pode criar uma expectativa até onde o mercado pode ir? Isso é muito sensibilidade? Ou um número, né? Se por acaso, olha, veio aqui um número X pontos acima do esperado, X pontos abaixo do esperado, né? Como vocês definem? Porque, assim, se tu deixa um stop longo, imagino eu que também a oportunidade também tem que ser longa, né? Ou a relação de risco-retorno ela fica distorcida, né? Você assume mais risco para menor retorno. Como é que funciona esse processo? Na verdade, o meu stop longo, eu zero sempre no dedo, tá? Eu deixo o stop alongado para mais uma margem de segurança. Então, se o negócio sair do controle e despencar e eu não conseguir zerar no dedo, então ali eu saio da operação automaticamente pelo stop. Agora, o risco-retorno vai da administração de risco, né? Do que você tem ali na carteira para você poder aportar e fazer a tua posição, número de lote e tudo mais. Então, ter o risco-retorno definido é a melhor coisa. E aí põe o stop como trava de segurança, né? Que qualquer coisa que sair fora do script ali, você está amparado ou para cima ou para baixo, você tá tranquilo ali na operação. Mas eu faço a entrada, saio no manual, mas deixo os stops como trava de segurança ali. Ô Guga, não dá para desmaiar na frente da tela, hein, meu? Então o cara que opera na unha, se desmaiar, o prejuízo é grande. Como pode ter apagão não, viu? Porque se o cara pagar para zerar na unha, eu vou te contar, viu? Zerar na unha que a gente fala é quando a pessoa não programa a saída dela da operação, né? Ô Guga, a gente é velho de mercado já e a gente vem da época que as plataformas eram menos, né? Tinham menos tecnologia, não tinha tanta opção de zeragem automática. Uma curiosidade agora, como é que você fazia lá atrás, lá nas suas épocas de início de mercado para fazer a posição? Era também na unha? Na raça? Só existia unha, né? Não existia outra coisa. Na época do Pegão Voz era ligando lá, ligava lá pro Formiga, que passava a ordem pro caixa d'água, e o caixa d'água zerava a posição. Então era isso aí. Te lembra do caixa d'água? Caixa d'água, pô, como não? E você imagina porque o apelido do cara, então, o apelido era caixa d'água, né? Eu passava operando com o Formiga e com o caixa d'água, cara. Eu passava o dia todo assim. A cabeça dele, se ele ficava na frente de alguém, cobria a visão de 4, 5 lá. Você imagina porque o apelido do cara é caixa d'água, né? Tá tipo a minha cabeça no quadradinho da câmera, né? Tá ocupando tudo aqui, ó. Então, Guga, continue. Era a turma que eu falava. Então, ou tu tinha que montar a boleta inteira, né? Tu tinha que ir lá buscar o código do ativo. Olha, agora não me lembro se tu digitava o código do ativo, sim, não tinha que ficar rolando, não. Né? Tu digitava o código do ativo, fechava o lote, botava o preço, né? E ia, né? Quem tinha Mega Bolsa, então, tremia na frente do Mega Bolsa, né? Eu passava longe do Mega Bolsa. Vai que tu errasse uma ordem ali no Mega Bolsa, entrava tudo que tu tinha colocado ali de ordem entrava, né? Então, era bem intenso, né? Essas plataformas de hoje são mais tranquilas. Mas você sabe o que deu uma grande oportunidade de novos entrantes no mercado financeiro foram essas plataformas de gerenciamento de risco, né? Porque o risco hoje, se você colocar um zero a mais aqui, você não consegue executar, por exemplo, uma quantidade de ordens, uma quantidade de lote, porque a bolsa, a corretora vai automaticamente travar, porque você não vai ter margem. Mas assim, você imagina, você vai comprar 20 contratos, você coloca 2.000 contratos comprando, né? Colocar 2 zeros e clicar muito rápido. Então a bolsa hoje não permite esse tipo de envio de ordem. Então essas zeragens, essas plataformas aí que vieram para gerenciamento de risco, ela possibilitou o pessoal entrar de forma um pouco mais segura para a corretora, porque o medo da corretora era justamente o fato de as pessoas se exporem e depois tomarem um prejuízo e não conseguiam honrar o próprio prejuízo, né? O que acontecia muito isso, né? Então as corretoras têm ainda, acredito que deva ter ainda uma grande parte de inadimplência, mas não como antes, né? Antigamente era muito maior. Ô Lucas, eu queria falar um pouco... Só para ter uma ideia, Marcos, só para ter uma ideia, na época do Pregão Voz, cara, a gente passava o dia todo negociando e no final do dia que tu ia bater quem eram os clientes com as operações. Imagina, olha a maluquice que era isso naquela época. Depois a gente fazia 2 vezes por dia, né, no horário do almoço e depois no final do dia. Então, assim, o que melhorou, né, o que evoluiu de 2005, 2006, 2007 para agora é brutal. É brutal.
Sim, sim. Eu recebi uma ordem uma vez no pregão, eu nunca me esqueço. Não dá pra falar o nome do banco, mas ele falou assim, ó, compra no dólar. Era tipo uma quarta-feira, eu tinha comido uma feijoada, ia almoçar, e é verdade essa história. Comi uma feijoada, Guga e Lucas, voltei pro pregão, aí o cara virou e falou assim pra mim, tá tudo bem, beleza, olha, no dólar, vai pro dólar. Eu fui pra roda do dólar. Ele, como é que tá? Aí eu cantei o mercado, ele falou, ó, compra o que tiver. Aí eu, como assim? Ele falou, você vai comprar o que aparecer de venda, você vai comprar. Eu não entendi muito bem a ordem, eu comecei a comprar, depois eu peguei a mão do negócio. Eu olhei que eu nunca me esqueço a quantidade de contratos. Deu 32.700 lotes de dólar cheio, porque não tinha mini. E a primeira, eu anotei as primeiras 3 operações, depois o resto foi tudo na mãe de Ná, no Pai de Santo. Mas, bom, histórias de mercado, aproveitando que o Lucas está aqui, você está aqui também, são pessoas que operam o mercado e devem entender isso, né? E para quem está assistindo também, a gente está conversando com o Lucas Marçom e também que opera deve ter essa identidade. Lucas, quero falar um pouco do Powell, 3h30 da tarde, discurso dele com o livro bege. Sem viés, porque não dá para saber o que o jovem Powell, sim, Serginho Grossman vai falar, mas assim, qual a atenção que nós devemos ter? Bom, às 14h35 tem o discurso da governadora do Fed, Elisa Cook, e às 15h30 do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né? Esses discursos têm uma analogia que eles fazem igual no mercado que tem do Bull e do Bear. No discurso tem o Dovish, que vem de Dove, do pombo, né? E o Hawkish, que vem de águia, que seria uma coisa mais severa na política em relação aos juros. E o Dovish já é uma política mais branda, mais pacífica. Então, pegando só o gancho da sua frase, se o discurso for Dovish, significa aumento menor de juros. O discurso Hawkish, o voo da águia, juros maior, certo? É isso? Exato, exatamente. Também, Silva. E aí, prossiga. E aí o pessoal fica ali na interpretação do discurso, né, para tentar prever qual que vai ser a decisão da taxa de juros do Fed. Então, ouvido ali no fone do discurso e olho na tela, porque qualquer deslize ali que eles dão, uma frasezinha um pouquinho mais ríspida ou alguma palavra ali que o mercado não curte muito, dá uma volatilidade que tira muita gente da tela. Entendi. Ô Guga, só para passar informação aí para quem está assistindo a gente e também falar para você, Guga. Bolsa, 112 mil pontos cravado ali, com uma alta de 0,36. O dólar, ele sambou para cá, sambou para lá, abaixo dos 5.300 do futuro. Lembrando que o dólar mudou a letra hoje, vencimento novo, né? Começamos a operar o F23, último dia do mês, rolagem no dólar. E as bolsas lá fora, com a agenda econômica que a gente acabou de passar com o Lucas aqui, indicador às 10h15, 10h30, às 15h30 o Powell fala, muita coisa ainda para acontecer a papelada. Eu estou dando uma olhada aqui nas cotações internacionais, o Guga, vendo que o comportamento das bolsas internacionais são positivos, com exceção de Nikkei, que fechou com uma queda de 0,21, mas tivemos a China fechando de novo com força em relação ao afrouxamento do Covid-0, da política de Covid-0 lá. A gente tem as bolsas da Europa funcionando bem, com os indicadores que saíram lá na Europa também, diminuindo a pressão inflacionária. A gente teve PIB da Itália, PIB na França com um pouquinho acima da expectativa. A notícia ontem do abastecimento de gás na Europa não se normalizando, mas pelo menos dando uma tranquilizada. Enfim, nesse tsunami de notícias ruins que a gente vem tendo aí de mercado financeiro, com guerra, com Covid, com a bagaça toda que está acontecendo, a gente começa a ver uma luzinha pequenininha no final do túnel. Pergunta ainda não vai às compras ainda, porque o negócio tem muita coisa para desenrolar. E vai ser determinante a fala do Powell hoje, às 3h30 da tarde? Vai ser determinante, acredito que sim. Né? Traz aquele tom nos Estados Unidos, né, do que nós podemos esperar aí em relação à próxima reunião do Fed, né, em relação a juros. Né? Mas eu acho que o que tem trazido um tom um pouco mais positivo, acho que é a época do ano. Né? Eu acho que a gente vai fechando o ano, né? O pessoal começa a diminuir um pouco suas proteções, né? Agora para o final do ano. Foi um ano com muito pessimismo, né?
E as coisas tendem tanto que a gente está enxergando, né, um pouco mais de movimentos positivos na nossa bolsa aqui, né, movimentos mais rápidos, mais fortes de alta, né, que para mim são típicos de aquele primeiro movimento de zeragem de proteção. Então o mercado vai zerando suas proteções, para poder zerar a proteção é para zerar a proteção mesmo, né, e aí isso tem feito os movimentos acelerarem, mas a gente vê novamente, né, na casa dos 113 mil pontos, acima de 112 mil pontos, né, do nosso índice futuro, né, caminhando ali quando se aproxima para o 113, que nem a gente chegou agora a 112, próximo de 112.500, né, o mercado volta a ter uma posição, né, de venda, né, tanto que nosso índice já está voltando aqui para as mínimas do dia de hoje. Né, então, interessante a gente ir acompanhando esses movimentos intradays, né, com uma cabeça. Eu gosto de interpretar muito onde está o mindset do mercado, né, onde está o pensamento do mercado, para que possa, né, tentar entender. Eu sei que o mercado não gosta desses movimentos de previsibilidade, né, eu acho que os analistas, as pessoas, mas pô, a minha vida toda foi tentar enxergar mesmo, né, tentar teorizar e transformar isso em algo operacionável, né, para que a gente possa criar uma certa previsibilidade para onde as coisas possam ir, para a gente poder fazer um alinhamento de expectativa interno com externo, né, porque senão é um mar de emoções operar o mercado financeiro, né, e não pode ser um mar de emoções operar o mercado financeiro, tem que ser alguma coisa tranquila, ainda mais se a gente quer lidar com isso por um longo prazo. Aí eu sempre perguntava, eu vou conseguir viver assim, 10 anos, 20 anos, né, acompanhando o mercado, tomando decisões dessa maneira? Sim, se eu tiver uma certa previsibilidade, né, conseguir enxergar uma força potencial, né, para onde as coisas possam caminhar. Mais ou menos por aí que eu tenho enxergado. Tá? E a aposta esse ano era que o Fed traria surpresas negativas, a gente iria se surpreender com juros nos Estados Unidos. Estamos caminhando aqui para a reta final, né? A partir de amanhã estamos no mês de dezembro. Enfim, né, temos aí mais uma decisão aí de juros nos Estados Unidos, e até agora eu tenho visto muito mais as pessoas se surpreendendo com o que tinha vindo do que de fato, né, felizes e entendendo de fato onde estão navegando. Isso já não é no ano só de 2022. Vi isso no ano de 2021, vi isso no ano de 2020, vi isso no ano de 2019, vi isso no ano de 2018, ou seja, sempre vi. Sempre vi o mercado muito mais errar com poucas pessoas acertando do que o contrário, né, a grande massa acertando. Né, então, é algo extremamente comum, né, de se acontecer. Mas, enfim, estamos aí para jogar o jogo. Legal. Última pergunta para o Lucas. Você opera os mercados futuros aí, profissional de mercado futuro, tanto o dólar quanto o índice. Para você consegue operar hoje pensando num índice final do ano a 120 mil, a 110, o dólar a 5,30, a 120, ou para você a 5,20, a 120, a 5,20, 5,30, 50, ou para você indifere, fala, eu só olho aquele momento, eu olho só o que eu vejo ali naqueles minutos e para mim indifere, eu não consigo ficar trabalhando enviesado. Depende do operacional. Se for para longo prazo, aí eu acredito aí numa bolsa, não sei, 120 mil, eu acho muito otimismo aí. O tempo está curto, o ano está acabando já praticamente. E agora um dólar a 5,20 não está tão distante, não. Eu acho que é mais tranquilo. Mas no curto prazo, no day trade, eu estou olhando ali o momento que está acontecendo ao redor do mundo. Não fico especulando muito, precificando, porque é uma ordem de algum player gigante aí, ou um número, ou alguma notícia que sai aí ao redor do mundo, que acaba com a precificação no day trade, tá? Mas, no longo prazo, é importante sim ter uma precificação, até com uma análise macro, né? Então, você olhando tudo que está acontecendo ao redor do mundo, você consegue fazer uma projeção para frente, e também no curto prazo aí para trabalhar no day trade. Perfeito. Conversamos aqui com o Lucas Marçom. Eu queria agradecer demais a sua participação. Nos vemos outra oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Por aqui. Obrigado, viu? Valeu. Bom dia, bom pregão. Valeu, eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Guga, o negócio é o seguinte, ó. O índice, cara. O dólar bateu 2,76, cara. Não bateu 2,75, cara.
Cara, o dólar bateu 2,76, não bateu 2,75, cara, e voltou para 2,95. Um ponto, cara. Eu operando aqui, na verdade, eu acabei dando uma clicada aqui, comprei no 77. Aqui não dá para ficar falando coisa que não dá para mostrar, né? Mas achei que ali, aquela região realmente ali, era um pouco o fim da linha, né? Mas a gente está conectado no programa e sentindo a emoção na pele aqui para poder também transmitir essa percepção de mercado financeiro para você aí que está com a gente. A operação era do 2,75 para 2,95, tá? São praticamente 20 pontos aí para quem sabe esse conceito de alavancagem e de rentabilidade versus operacional. 20 pontos no dólar é uma boa margem. O que a gente não pode esperar muito agora é uma oscilação muito grande no índice, porque o índice, cara, parece que estacionou nos 112 mil pontos ali próximo. O Google, ele vai para 200, 800, fica nessa margem aí. E tá um verdadeiro caça-stop aí, viu, nessa manhã de quarta-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês. Pois é, Marco. Pois é, tá nesse caça-stop aí. De novo, né? Para mim, são movimentos muito mais de proteção, monta proteção, desfaz proteção, monta proteção, desfaz proteção, né? Ou especulativo, né? Do que, de fato, algum player aí se posicionando e tendo um movimento direcional e tomando risco, imaginando, puxa, vamos para lá que as coisas vão indo muito bem, né? Então, essa é a sensação que eu tenho, né? E, claro, o que acontece, né? Como os nossos números aqui no Brasil estão vindo bons, né? Acaba que a percepção de estar barato a nossa bolsa de fato existe, né? De fato existe a percepção de estar barato a nossa bolsa, né? Porém, para que esse barato consiga, né, virar algo maravilhoso, né, a gente precisa, de fato, né, de mais estabilidade jurídica, né, mais transparência, de quem vai estar governando, né, quem vai estar direcionando toda a nossa economia. Então, assim, eu acho que ainda existe alguns eventos que precisam acontecer para trazer, né, de fato, de volta a confiança que faria com que nossa bolsa navegasse de forma otimista, né, e que a gente pudesse performar e manter, né, essa performance crescendo. Pensar assim, 120 mil pontos até o final do ano, olhando de agora, né, que nós estamos aqui na região dos 110 mil pontos, né, seria algo em torno de 8,5%, tem que fazer a conta certinha, né, 8,5%. Pode ser um belo de um upside para quem está aí numa posição em renda fixa, não tem nada de renda variável, e quer especular um pouco dentro deste último mês, né, que é 1/12 aí do período do ano. Né, então poderia dar uma potencializada na sua rentabilidade do ano, quem sabe. Né? Mas eu acho que é muito mais uma questão agora de conseguir ter uma clareza do quanto tu vai arriscar, da performance que tu trouxe até aqui do ano, né, entendendo que um ano não foi um ano de grandes performances em renda variável, né? É muito mais enxergar, para olhar por esse ângulo, né, do que daqui a pouco montar uma posição imaginando aí carregar o próximo ano de 2023, o ano de 2024, porque tu conversa com algumas pessoas, não, mas investir em ações é muito bom, é para longo prazo, beleza. Você acredita que ano que vem a gente vai terminar o ano melhor ou pior do que este ano? Né? Aí as pessoas falam, cara, depende, né? Não estou muito confiante, tá, então não compro esse ano, compro no final do ano que vem, não faz sentido? Aí o cara fica me olhando assim, putz, faz sentido. Claro que faz sentido. Então por que as pessoas vão se estimular a comprar agora se elas também vão começar a pensar da mesma maneira que tu? Né? Vamos comprar então no final do ano que vem. Ou se alguma coisa ficar mais clara ali na frente. Né? Porque antes, se tomar posição antes disso, você está tomando mais risco, concorda? Aí fica, putz, concorda. Não quer dizer que tu não vá olhar para a renda variável, não vá negociar a renda variável. Quer dizer que o ambiente, o contexto do presente ainda não tem uma clareza suficiente a ponto de tu falar, compensa de fato é pegar o capital que está disponível e arriscar, né? Colocar numa situação XPTO que seja, né? Então, quando a gente pensa isso numa escala maior, né, que faz o movimento acontecer de forma maior, a gente vai ver que todo mundo no final pensa muito parecido, né? Todo mundo no final olha da mesma maneira, né? Algumas pessoas falam, não, mas quando o gringo entra, claro que quando o gringo entra, a ordem é tão grande que ele tem que ficar lá um mês tomando posição, e aí vai ter durante um mês um movimento direcional, óbvio, né? Óbvio. Aí depende do tamanho do bolso dele, tamanho da expectativa dele.
Né? Agora, o que faz um gringo entrar numa bolsa? Né? O que faz um gringo investir? Ou tem que estar extremamente barato, dado, né? E vai ter toda uma transformação dentro daquela economia, né? E aquela transformação vai trazer coisas melhores e mais positivas, e a gente vai estar num determinado grau de investimento, né? Ou, né, tu vai estar em pleno crescimento pujante, as coisas se desenvolvendo, enxergando um futuro que vai estar cada vez melhor. Eu acho que o Brasil está no meio do caminho, né? Eu acho que o Brasil está bem no meio do caminho. E esse estar bem no meio do caminho, acaba que o capital, né, ele também que fica aqui, ele é muito mais volátil. Alguns vão sofrer, alguns vão escutar o que eu estou falando, vão surtar, outros vão apoiar, mas é assim, o mercado é assim, o mercado sobe, desce, porque as pessoas elas têm opiniões diferentes. Toda vez que alguém está comprando, tem alguém que está vendendo, então aquela pessoa que está comprando diverge da opinião daquela pessoa que está vendendo, porque eles possuem vontades diferentes, necessidades diferentes, né, aspirações diferentes, que geram um estímulo diferente, e aí eles vão para a bolsa de valores, né, e aceitam um determinado nível de preço, porque o determinado nível de preço é o que permite, né, com que o capital saia de um bolso e vá para o outro. É assim que funciona. Maravilha. E a Câmara aprovou aqui, essa é uma notícia da regulamentação que você passou ontem, dessa questão de regulamentação, a Câmara aprovou ontem um projeto, né, que regulamenta justamente as criptomoedas, né? Então a gente tem esse novo movimento, essa notícia que eu acabei de, na verdade, esqueci de passar. Guga, agradecer demais sua participação aqui hoje, tá? E amanhã a gente volta aqui. Obrigado, viu, Guga? Valeu, Marco. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom, dando um overview para vocês aqui de mercado, rapidão, né? As bolsas mundiais operando em alta. A gente tem a nossa bolsa praticamente no 0 a 0, cotada agora com uma alta de 0,09%. E o dólar, nesse momento, o dólar que abriu em queda, né? Abriu com uma queda de quase 0,5%, recuperou a queda e faz uma alta agora de 0,08%. A agenda do dia, só dando uma recapitulada para você, a gente tem PIB nos Estados Unidos, mostra o quanto a economia americana vai estar crescendo ou encolhendo, importante a gente saber isso. A ADP, que sai às 10h15, o primeiro número vai sair daqui menos de 45 minutos, é uma prévia do payroll que marca o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E depois, às 3h30, a gente tem a fala do homem do dinheiro, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, com a leitura do livro bege na sequência às 16 horas. Então, o mercado não vai ficar de lado, bastante informação, e vocês também vão continuar recebendo agora informação em tempo real do mercado financeiro com a Paula Moraes e a Isabela Takaki no BMC News. Obrigado, bom pregão e até amanhã. BMC News, informação que gera valor.